Je suis Vera Franco, eu sou a Vera Franco e eu ajudo as pessoas a falar o francês do dia a dia com toda a confiança e em pouquíssimo tempo. Então, o tema aí da live de hoje é: por que é possível aprender a falar francês com confiança e em pouquíssimo tempo e sem se matar de estudar? É isso aí. Pessoal, quando eu falo, gente, é possível aprender a falar francês com confiança e em pouquíssimo tempo e sem se matar de estudar? Eu sei que tem gente, né, que vai me perguntar, Vera, mas aprender francês, né, aprender a falar francês com confiança em 5 meses, 4, 3, 2, 1 mês, que 15 dias, menos, né, até menos de 15 dias, sem se matar a estudar, isso é mesmo possível? Ah, eu adoro essa pergunta. Sabe por que eu adoro essa pergunta? Por quê? Porque aí eu posso dar a resposta que eu vou mostrar hoje para vocês. Vou mostrar essa resposta para vocês, tá certo? Eu não vou só responder, eu vou mostrar, tá? Para vocês, o que é muito melhor, né? Olha, quando o assunto é aprender a falar francês, as pessoas, elas querem o quê? Elas querem muito isso aqui, gente. Elas querem o melhor, tá? O mais rápido e o mais fácil. E isso é fato, né? Ou seja, as pessoas, elas querem aprender a falar francês com qualidade e da forma mais rápida e mais fácil. É ou não é? Tá certo? Mas olha, quando aparece aí a oportunidade, quando aparece uma oportunidade real, né? As pessoas, elas ficam se perguntando, será mesmo que isso é possível? Né? Será mesmo que eu também consigo? Será mesmo que isso é para mim, Vera? Né? E essas dúvidas aí, gente, elas acabam se tornando um gigante, né? Um baita de um obstáculo, né? E aí, o que acontece? Esse obstáculo é o quê? É uma descrença, é uma falta de fé, é uma falta, assim, vamos dizer que meio de coragem também, né? Uma falta de coragem. E isso aí acaba fazendo com que a pessoa fique paralisada. A pessoa fica paralisada, sem conseguir nenhum resultado aí que ela realmente deseja, que ela almeja, tá certo? Então isso é muito triste quando você passa por isso, né? Quando você fica aí, sem coragem para, né, agarrar a oportunidade, tá certo? Ui, Washington, né? Tá certo? Gente, e aí, quando as pessoas ficam falando isso, né? Será mesmo que essa oportunidade é para mim? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou aprender? Será que isso? Será que aquilo? Essa descrença aí, né? Para a pessoa disfarçar essa descrença, para ela disfarçar aí essa falta de fé, vamos dizer assim, ou até mesmo disfarçar essa falta de coragem, as pessoas acabam dizendo que se trata assim, não é falta de coragem, na verdade é ter o pé no chão, é ser realista, né, é não me deixar levar e tal, né, não me deixar enganar, enfim, as pessoas, elas acham que agir assim é uma estratégia de autoproteção, né, só que não, né? Só que não é, tá certo? Essa atitude, ela se torna, na verdade, o que eu chamo aí de uma autossabotagem. Porque você quer uma coisa, você vê a oportunidade de você concretizar, realizar aquilo, e quando essa oportunidade vem, você fica se sabotando. Mas será que é pra mim? Mas será que eu consigo? Não. Entendeu? Então isso é uma autossabotagem das grandes, tá certo? É uma autossabotagem, tá? E isso, ela é uma autossabotagem, eu digo aí, em 3 etapas, tá? Então, por que, Vera, uma autossabotagem em 3 etapas? Primeiro, porque a pessoa, ela quer falar francês com confiança, de forma rápida e fácil, claro. Todo mundo, é o que as pessoas querem. Normalmente quer falar francês, quer aprender a falar francês com confiança, de forma rápida e fácil. A segunda etapa, a oportunidade real de fazer isso aparece, né? A oportunidade vem, tá aí o método francês imediato. A oportunidade vem para sua mão. Você pode fazer isso, pode realizar isso. E aí, qual que é a terceira etapa? Na terceira etapa, a pessoa trava.
para tudo que eu quero descer, né? Então, a pessoa trava, ela fica sem ação. Ela fica dizendo, ai, será mesmo que é possível? Ai, será mesmo que eu também consigo? Ai, mas será mesmo que é pra mim? Aí fica um monte de será, né? Será? Será que eu consigo? Será que é pra mim? Será que eu posso? Ou seja, né? Resumindo, ou seja, a pessoa duvida da oportunidade, né? A pessoa duvida da própria capacidade, certo? Isso é muito triste. E a pessoa duvida do seu próprio merecimento. Será que eu mereço? Será que é pra mim? Será que eu consigo esse resultado? Nossa, pessoal, isso é muito triste, mas muito triste. E isso tem nome, se chama autossabotagem. É terrível você fazer isso com você mesmo, com você mesma, né? Ficar duvidando de uma oportunidade real que aparece na sua mão para você concretizar um sonho. Pô, quero falar francês com confiança, rápido, prático, sabe? Aí você duvida quando a oportunidade aparece, você duvida da sua própria capacidade de conquistar isso e você duvida do seu próprio merecimento. Isso é muita tristeza. Isso aí eu vou dizer para vocês que dá dó. Não façam autossabotagem com vocês. Não façam. Isso é terrível. Isso acaba com qualquer pessoa, com autoestima, com tudo. Porque você você duvidar de uma oportunidade real que aparece para você concretizar, realizar um sonho, duvidar da sua capacidade e duvidar do seu merecimento é muito triste, né? Gente, você precisa superar isso, tá? Então, você precisa superar de uma vez por todas esse obstáculo aí da autossabotagem se você quer realmente aprender a falar francês com confiança. Então a gente tem que botar pra lá essa autossabotagem, mandar correr da nossa vida, certo? Então, ó, como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso agora mesmo em apenas 3 passos muito simples, vraiment simple, realmente muito simples. Como é que eu faço isso, Vera? Vamos lá, ó. Primeira coisa, gente, você tem que ser honesto, honesta consigo mesma, honesto com você mesmo, tá certo? Diga e assuma, tá? Eu quero e vou aprender a falar francês com confiança, em tempo recorde e com muita facilidade. Então, a primeira coisa é você fazer isso, d'accord? A segunda coisa, o segundo passo aí para que você vença esse obstáculo da autossabotagem. Identifique e agarre a oportunidade que está diante de você. Diga e assuma, eu vou aprender o francês do dia a dia, eu quero e vou aprender o francês imediato, tá certo? O terceiro passo, olha só, o último passo aqui, hein? Tome a decisão de não ficar parada, de não ficar parado. É isso mesmo, gente. Tome uma atitude, haja, tá? Diz aí para você mesmo, para você mesma e assuma. É possível, eu também consigo. É para mim também e eu também vou falar o francês do dia a dia com confiança e em muito pouco tempo, com rapidez, com facilidade, com praticidade. Então, gente, olha, faça isso, tá? Façam isso aí e não seja, tá? Não seja um ateu, não seja uma ateia do francês imediato, d'accord? Tá certo? Então, olha só, você deve estar se perguntando aí, tá? Mas será, né? Porque eu já vi que tem muita gente que fica aí na autossabotagem. Será? Será que eu consigo? Será que é pra mim? Será que vai e tal, né? Então, olha só. Pra ajudar você a dar, né? E seguir esses 3 passos agora mesmo, eu vou fazer com que você veja com seus próprios olhos. É isso mesmo. É isso mesmo, tá bom? Então, assim, eu vou mostrar, então, para vocês aí, para vocês verem com os próprios olhinhos aí. Vocês vão ver o quê? Pessoas reais que usaram o método francês imediato e efetivamente aprenderam a falar o francês do dia a dia com toda a confiança. Em 5, 4, 3, 2, 1 mês, 15 dias e até menos. Então vocês vão ver isso. E olha só, detalhe, sem se matar de estudar. É isso mesmo, sem se matar de estudar. Então, ó, eu mesma sou uma dessas pessoas.
Mas eu sei que eu sou suspeita, então eu sou suspeita para falar isso agora, né? Então, eu vou primeiro falar do sucesso dos meus alunos, não vou falar de mim, porque aí vocês vão dizer que eu sou suspeita, né? Vocês vão pensar, eu sou suspeita para falar que eu sou uma dessas pessoas, que aprendeu em tempo recorde, né? E com confiança, tá? Então, eu sei que eu sou suspeita. Então, eu vou mostrar o resultado dos meus alunos, tá? Então, olha só, é um defeito que eu tenho aí, é justamente me gabar dos resultados sensacionais que os meus alunos alcançaram, tá? Que eles alcançaram e que estão alcançando com o meu método francês imediato. Então, eu me gabo mesmo, porque é verdade, eles conquistaram, né? Esses dias mesmo, o Assir, né? Tava aqui ao vivo com a gente, com 1 mês de programa, ele já tinha tido a experiência de falar com uma pessoa nativa de língua francesa, né? Esses dias a gente estava falando sobre isso na live, né? Então, assim, os alunos têm conquistado, têm alcançado esses, né? Esses objetivos de falar francês com confiança. Então, eu vou contar rapidinho para vocês uma história resumida. E no final da live aí, antes da nossa atividade especial, se alguém quiser, eu posso compartilhar, porque esses alunos, inclusive, eles comentaram isso em vídeo, né? O resultado deles. E o Matheus, por exemplo, ele queria muito aprender uma língua estrangeira, né? Ele gosta de, né, quer aprender línguas e tal. E ele tinha muita vontade de assistir séries, assistir vídeos, né? Assistir filme, enfim. E ele conta, né, no relato dele, no vídeo que ele fez, ele fala, olha, em 5 meses eu tava entendendo tudo, assistindo vídeo, né, assistindo série, acompanhando série, e ele fala, nossa, é genial, em 5 meses você tá conseguindo fazer isso, né, é um método pra vida, porque é um resultado que você leva pra vida, né, e realmente, né, a gente sabe que conhecimento você carrega com você pra vida inteira, e ainda mais um conhecimento que você conseguiu assim, rápido, né, no caso do Matheus, 5 meses. Tem também o caso da Débora, né, a Débora, ela fala, inclusive, que ela tinha muito receio, ela achava que aprender francês era coisa super difícil, e o que ela fez? Ela andou buscando, ela fala isso, né? Ela comenta no relato dela, eu andei buscando algum método que me passasse confiança, né? E aí eu achei a Vera, achei o francês imediato, aí eu senti que eu podia, né, confiar ali, e ela decidiu realmente entrar no programa, e ela falou, olha, em 4 meses eu tenho a sensação de já dominar assim, o francês, já me viro em francês. Então foi super show, né? A Débora, ela almeja fazer um intercâmbio na França, através de um programa da universidade, né? Então, realmente, provavelmente ela vai passar ainda por uma prova, né? E vai chegar a época dela ir fazer o intercâmbio. Tem o caso do João Vitor, né? Eu não vou falar de todos, eu falei de outros alunos alguns dias atrás, hoje eu tô falando de outros, enfim, não posso também falar de todo mundo, senão a gente vai ficar aqui uns 5 anos, né? Mas enfim, tá? Tem o João Vitor, gente, o João Vitor, ele teve a oportunidade de ir para a França para estudar 1 ano lá. Só que quando chegou a oportunidade, ele falou, meu Deus do céu, eu não falo uma palavra, eu não conheço a língua francesa, eu nunca tive contato com francês. E aí ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele foi, gente. E ele trabalhou aí com o método. Gente, ele fala, em 15 dias eu tava me virando. Por quê? Em breve ele tinha que viajar, ele tinha que estar na França. Então, ele deu um gás, ele fez o programa e ele falou, em 15 dias eu estava me virando, né? Très bien. Então, o João Vitor bateu o meu recorde, tá? Porque ele fez em 15 dias. Depois eu falo qual foi o meu, né? Tá? E tem a Estela, né, gente? A Estela, ela teve uma frustração quando ela era adolescente ali e tal, no colégio, né? Então, no colégio, ela estudava francês e tal, eu comentei com vocês, eu vou falar bem rapidinho. E no colégio, ela foi reprovada em francês. Ela disse que ela sabia tudo, mas ela não conseguia falar, ela era muito tímida, não conseguia falar. Ela tinha aquele sentimento de timidez, então ela queria, mas ela não falava. E a professora, na época, reprovou. Claro, era um curso tradicional e tal, ela foi reprovada. E durante anos, ela foi apaixonada pela língua francesa, até que ela
encontrou um método, ela fala isso no vídeo dela, aliás, sempre que eu vejo aquele vídeo dela, me emocionam muito, porque o caso da Estela é assim, né? É um desses assim que toca muita gente, né? Então ela é uma fofa e ela fala isso, né? Que ela sempre foi apaixonada e em uma semana ela realmente estava já se comunicando em francês. Ela já estava começando a falar. Olha só, gente, ela passou 3 anos no colégio, ela foi reprovada porque ela não falava. Ela sabia ler, sabia escrever em francês, ela não falava. E com uma semana de programa de francês imediato, uma semana, ela já estava se soltando, ela já estava falando. Então, é sensacional. Ela realmente é um desses casos que a gente, né, se emociona aí quando toda vez que vê o vídeo dela, toda vez... Enfim, depois eu compartilho aí com vocês os links se vocês quiserem ver, né, o depoimento dessas pessoas, desses alunos, tá bom? D'accord, gente, não é milagre, não é mágica, é método, é passo a passo na direção certa, testado, aprovado, tá certo? É igual você tentar fazer aí uma receita de um bolo recheado, um bolo de festa, um bolo uau, né? E aí você tem uma boa receita, né? É totalmente o contrário de você querer fazer um bolo pela sua primeira vez na vida e querer fazer um bolo uau, espetacular, com recheio e tal, sem receita nenhuma, tá? Aí é dureza, né? Mas é claro que com a receita detalhada, seguindo o passo a passo da receita, já testada, já aprovada, né? As suas chances de conseguir fazer um bolo delicioso já na primeira vez, elas aumentam o quê? Absurdamente, é ou não é? Certo? Agora, eu nem preciso falar o que vai acontecer aí se você não tiver a receita, ou pior ainda, se você tiver uma receita errada, não é? Vai dar problema, né? Então, certeza, é certeza isso, tá certo? Então, é complicado, né? Então, pessoal, vocês devem estar aí se perguntando, é normal, né? Ah, Vera, mas de onde que vem esse método, né? Esse super método francês imediato? Da onde você tirou isso, Vera? Né? Como é que você chegou até esse método, né? Aí eu vou ter que contar para vocês um pouquinho, né, rapidinho, conto para vocês um pouquinho da minha história, tá? Bom, eu sempre tive interesse em estudar francês, sempre quis falar francês, mas assim, até então, na época, na correria da vida da gente não parei para fazer isso, né? Bolsa de estudos para passar um ano na França. Eu fiquei, ó, super feliz, né? E aí eu falei, meu Deus, não falo uma palavra em francês. E aí, tinha pouco tempo, a gente não tinha muito tempo antes da viagem. E eu fui me matricular numa escola tradicional para aprender francês. E fui, né? Mas assim, estudei, acho que por uns 4 meses ali e tal. E depois fui para minha viagem. Quando eu cheguei na França lá com ele, eu fiquei apavorada, desesperada, não vou mentir não. Teve até um dia que a gente estava num local lá, as pessoas falando, eu não entendia nada. Eu não vou mentir para vocês, eu abri o bocão, claro, né, não fiz escândalo, né, eu fiquei no cantinho, mas eu chorei discretamente, mas eu chorei de nervoso, porque as pessoas falavam, e eu não entendia nada, né? Então eu me desesperei e o pior, quando meu marido teve que começar a ir todo dia para a universidade, de segunda a sexta, o dia inteiro, né? O dia inteiro eu ficava sozinha em casa porque eu tinha medo de ir pra rua e eu ficava assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa, né? Eu não sei me comunicar em francês. Se eu precisar de ajuda, o que eu faço? Eu não sei. Por que eu me desesperei? Por mais que eu tivesse estudado na escola, que era um método tradicional e tal, também não foi muito tempo. E, enfim, quando eu cheguei lá, na real, as coisas que eu lia, que eu ouvia, era tudo muito rápido, era tudo diferente. Eu fiquei desesperada, porque eu não entendia nada, né?
E como meu marido teve que ir para a universidade, eu me senti limitada, eu fiquei frustrada, porque eu não saía de casa, com medo de me comunicar com as pessoas na rua. Era terrível, porque eu sempre fui assim, independente, fazer minhas coisas, sair, correr, trabalhar, estudar, né? E de repente eu tava presa. E eu falei, eu não posso ficar desse jeito, e essa aí não sou eu, vamos pra cima, eu tenho que fazer alguma coisa pra sair desse problema. E aí eu falei, eu vou fazer alguma coisa. E aí, o que eu fiz? Quando eu saía, as poucas vezes que eu saía, né, porque eu tinha receio, quando eu via alguma coisa que eu lia, que eu não entendia, eu anotava, eu falei, depois eu vou achar isso aí, eu vou pesquisar. Eu ficava atenta ali, tentando pegar o que as pessoas falavam, e aí eu tentava comparar com o que o meu marido falava. E, enfim, eu fiz o maior mapeamento. Eu mapeei uma série de coisas, eu ficava imaginando situações, criando frases, imaginando situações. Então, quando eu fiz todo esse mapeamento, eu fiquei observando que tinha ali algumas estratégias que eu podia usar. E quando eu observei que tinha essas estratégias, eu comecei a usar e abusar dessas estratégias todos os dias. E isso me impulsionou, né? Em poucos dias, quando eu comecei a fazer isso, em poucos dias, eu já estava saindo na rua. Na verdade, ali em 1 semana e meia, eu já estava ligando atrás de trabalho, né? Enfim, foram 23 dias. Por isso que eu falei que o João Vitor bateu o meu recorde, porque ele fez em 15. Mas olha só, tá? Em 23 dias, e eu falo emocionada da minha conquista, falo mesmo, tá? Então, assim, em 23 dias, eu já estava trabalhando, eu já estava saindo na rua, eu ia na padaria, eu ia no supermercado, eu ia na farmácia. Uma vez meu marido ficou doente, fui eu na farmácia conversar, perguntar. Então, assim, tá? Aí eu fiquei assim, poxa, eu tô me virando, mas eu queria mais. Eu falei, não, eu tenho que melhorar meu francês. É o que eu pensava, eu tenho que melhorar meu francês. O que eu fiz? Eu fui até uma escola específica, especializada em ensinar francês para estrangeiros, tá? Então, o que aconteceu? Eu fui para essa escola e aí lá eu tive que conversar com o diretor ali para ele entender meu caso e para fazer minha matrícula. E eu falei pro diretor, eu falei, olha, eu estudei, eu mapeei umas coisas, estudei em casa, pode me matricular no débutant, pode me matricular no básico, que eu não sei nada. Aí ele olhou pra minha cara e falou, você tem que fazer um teste de nível. Eu falei, senhor, não precisa usar o seu tempo para aplicar um teste de nível. Não tem problema, me matricula no básico, que tá tudo bem. Tenho certeza que vai dar básico. Ele olhou pra minha cara e falou assim, olha, você tá me dizendo que você não sabe nada de francês. Mas você tá discutindo aqui há meia hora comigo em francês. Você vai fazer o teste de nível. Quando ele falou isso, eu obedeci, né? Eu fui fazer o teste de nível. Não queria, mas eu fui fazer o teste de nível. E aí, pessoal, a minha ficha, caiu, tá? Minha ficha caiu, porque quando eu vi o resultado do teste, que eu achei que eu ia ficar lá no basiquinho, né? Quando eu vi o resultado do teste, eu fui para os últimos níveis do curso. Não é brincadeira. Eu dei um salto de alegria. Eu falei, o quê? Então, tudo aquilo que eu mapeei, as estratégias que eu identifiquei ali, que eu achei ali, funcionou desse jeito, né? Puxa vida, né? Então, uau, né? Eu não sabia que aquilo tinha sido um treco poderoso que me levou para os últimos níveis do curso. Então, eu fiquei super feliz, né? E aí eu fiquei me perguntando, nossa, será que funcionou comigo porque eu tô na França? Né? Mas a montagem que eu fiz, as estratégias que eu encontrei, eu pensei, então tá, quando eu voltar pro Brasil eu quero ver. Quando eu voltei pro Brasil, depois de um ano, que eu fiquei 1 ano na França, quando eu voltei, eu falei, eu quero ver se eu aplicar isso aqui com pessoas que estão no Brasil, que não estão em país de língua francesa, se isso funciona. E começou a funcionar. Então é daí que surgiu o método francês imediato. Então, essas pessoas que eu relatei para vocês, elas começaram a falar francês sem ter viajado para fora. Tá certo? Então, pessoal,
é daí que surgiu o método, tá bom? Resumir a história, enfim, lá na oficina vocês vão conhecer mais detalhes da história e tudo mais. Tá bom? Tá certo? Então, gente, é isso aí, tá bom? Só resumindo a minha história. Mas olha só, eu sei que quando vocês escutam isso, né, talvez tem gente que fala assim, Vera, olha... né? Porque tem gente que vai pensar, já tentei estudar e tal. Talvez você já tentou aprender francês antes, e aí você vai me dizer o quê? Você vai me dizer, Vera, mas eu já tentei aprender a falar francês e não consegui. Tem muita gente que, né, vem pra mim às vezes com essa fala, né? Vera, já tentei aprender francês antes, mas eu não consegui. E aí eu vou te responder. Você com certeza não tinha método ou você usou o método errado. Eu tenho que ser sincera e eu falo, tá? Das duas, uma. Ou você não tinha método ou você estava com o método errado. Você usou o método errado, tá certo? Então, se você não tinha método, o que você tinha... Me perdoe, né? Mas eu sou sincera porque a gente só avança quando a gente encara a realidade, põe o pé no chão e fala, isso daqui deu esse resultado, não funcionou? Então vamos ser realistas e vamos encarar o que vai funcionar. Então, ó, se você não tinha método, o que você tinha era a receita do fracasso. Pronto, falei. Eu tenho que ser sincera, tá? Porque se a gente não for sincero com a gente mesmo, né? Se a gente não tiver essa sinceridade, a gente não vai pra frente. Então, por que eu falo isso? Porque sem método, você não aprende a falar francês. Simples assim. Eu já sei, eu já vi muita gente que estudou 20 anos, né? 10, 8, 6, sabe ler em francês, às vezes sabe escrever, mas não fala, entendeu? Então, é delicado, gente, tá certo? Então, olha só, se você usou o método errado, você se prejudicou, né? E agora, o que acontece? Qual é o resultado? Né? Com esse prejuízo aí, provavelmente você tem erros que agora você vai ter que corrigir, certo? Isso é comum, pessoal, tá? É comum quando a pessoa acaba seguindo métodos que não dá o resultado e aí você acaba se prejudicando de alguma forma. Mas olha, não se preocupe, se esse é o seu caso, não se preocupe, eu tenho aí uma boa notícia. A boa notícia é que você pode usar o método francês imediato tanto para você começar do zero, quem tá começando do zero, tá? E aí você começa já do jeito certo, com a receita certa, né? Quanto para você corrigir os erros que, né? Tentar já corrigir isso e avançar da maneira correta, maneira certa, a partir de agora, tá certo? Em direção ao sucesso, para falar francês com confiança e em pouco tempo. D'accord? Tá certo? Olha, talvez aí você não tenha nenhuma experiência com a aprendizagem de uma língua estrangeira, né? E aí você vai me falar o seguinte, Vera, mas assim, eu nunca aprendi uma língua estrangeira, né? Eu acho que eu não levo jeito. Teve gente que fez isso ao vivo. Acho que hoje é a 4ª live da Vitória. A Vitória, deixa eu ver, hoje é sexta, né? Sexta, que quarta ou terça-feira, a Vitória entrou a primeira vez aqui na live falando que, não, eu não tenho capacidade de aprender francês, não, né? Ontem ela estava ao vivo aqui, já me cumprimentou e já falou algumas coisas em francês, né? Então, gente, tá? Para de se auto-sabotar. A gente já falou da autossabotagem, tá certo? Então, ó, às vezes você fala, mas Vera, eu nunca aprendi uma língua estrangeira, eu acho que eu não levo jeito, não. Gente, o fato de você nunca ter aprendido uma língua estrangeira não é problema algum. D'accord, les gars? Attention! Attention, s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas un problème. Isso não é um problema, não é problema nenhum. Você nunca ter aprendido uma língua estrangeira. De repente, o francês vai ser a tua primeira, né? Língua estrangeira. Vai ser um sucesso, porque você começa já do jeito certo. Não vai se frustrar, entendeu? Já vai ter resultado logo, né? Com a primeira. Então, gente, todas as pessoas que aprenderam uma língua estrangeira, elas começaram por aí, elas partiram do zero, né? Então, por exemplo, a minha primeira língua estrangeira, Vera, ela teve que partir do zero, tá? Nunca tinha aprendido francês e aprenderam.
tá certo? E não existe isso de levar ou de não levar jeito. Todas as pessoas vão encontrar uma ou outra dificuldade no caminho. Isso é normal por todo mundo. É normal para todo mundo. Sempre vai ter uma dificuldade aqui ou outra ali, mas isso não vai ser um tronco de árvore ou uma pedra gigante no seu caminho, tá certo? Mas olha só, se você tiver e usar o método certo, todas essas dificuldades vão ser superadas. Você vai superar todas essas dificuldades, tá certo? Se você tiver a receita certa, o método certo. Então, olha só, veja só uma coisa, o método francês imediato é para você também, com certeza. Não importa se você já tentou aprender a falar francês e não conseguiu, não importa se você nunca aprendeu uma língua estrangeira ou se você acha que você não leva jeito, não importa. Põe essas questões de lado, tá certo? O método é para você também. E eu garanto para você que o Matheus, os alunos que eu comentei hoje, inclusive os outros que eu comentei nos outros dias, mas eu vou falar de hoje. O Matheus, eu garanto para vocês, o Matheus, a Débora, o João Vitor e a Estela e eu mesma, né? Nós não somos em nada melhores do que você. Não somos. Somos pessoas comuns. Nós somos, na verdade, pessoas comuns que acreditaram que era possível e que fizeram o que tinha que ser feito. Tá certo? É isso aí. Então, gente, ó, olha só, presta atenção. Você também pode, você também consegue, né? Se a gente conseguiu, somos aí pessoas comuns que a gente acreditou e fez o que tinha que fazer e conseguiu. Vocês também conseguem, certo? Então, olha só, você não vai superar o obstáculo e a dificuldade da autossabotagem que eu expliquei no começo da live, quando você fica apenas assim, ó, flertando com o francês. Esses dias eu expliquei o que era flertar com o francês, né? Você fica ali, né, achando o francês uma língua linda, fica admirando, o francês é uma língua linda, mas só fica assim, dando uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali, uma colar, né? É xeretar um pouquinho aqui, xereta um pouquinho ali, mas sem constância, sem continuidade, né? De uma forma dispersa e que não é sistemática, é sem compromisso. E você fica atirando para todo canto é lado. Você pega um treco aqui, um treco lá e pá. Você não tem, você tem um Frankenstein, né? Então, o resultado, né, não fica o que você realmente quer e precisa, tá? Então, você fica atirando para todo lado. Isso é um jeito errado de você superar a autossabotagem, porque você fica só namorando, atirando para todo lado. Então, isso é ruim, te prejudica. Você não tem um passo a passo. Eu sei que eu estou aqui, eu vou dar esses passos e eu vou chegar lá. Não, porque quando você atira para todo lado, você fica um pouco aqui, você dá um passo para a direita, um passo para a esquerda, um para frente e 3 para trás. E aí você não está indo para caminho nenhum. Esse é o problema. Ça, c'est le grand problème. Esse é o grande problema. E eu sei porque eu falo isso por experiência. Eu já tratei vários casos de pessoas que já tinham tido experiência com francês e que foi assim. Ai, Vera, eu fiz isso, fiz aquilo, mas estava perdida, a pessoa estava perdida, porque ela não tinha uma direção, uma continuidade, entendeu? Então, gente, isso é prejudicial, tá certo? Então, olha só, como é que você supera realmente o obstáculo da autossabotagem? Você precisa fazer o que eu falei, você precisa dizer para você mesmo, para você mesma, em voz alta e assumir esses compromissos com você mesmo, com você mesma, tá certo? Então, olha só, você vai falar para você mesmo, para você mesma. Primeiro, eu quero e eu vou falar francês com confiança em tempo recorde e com muita facilidade, sem me matar de estudar, certo? 2, eu vou aprender o francês no dia a dia, eu quero e eu vou aprender o francês imediato, certo? 3º, é possível, eu também consigo, é para mim também e eu vou. É isso aí que você tem que fazer. Agora, né? Assuma esse compromisso com você mesmo, com você mesma, tá certo? É botar essa autossabotagem pra correr,
Se você tiver mesmo decidida, se você tá mesmo decidido, faça o seguinte, ó, olha uma coisa bacana que vai te ajudar. Conte para um amigo, para uma amiga, ou pode ser algum familiar teu, tá? Ou tudo bem? Conte que você ama o compromisso que você assumiu com você mesma, com você mesmo. Você quer e vai aprender francês, né? Então, conte para alguém que você tá amando esse compromisso. Ó, eu assumi um compromisso comigo mesma, comigo mesmo, tá? Por quê? Porque isso vai alavancar, vai fazer você deslanchar no teu projeto. Vai te dar aquela motivação. Eu tô falando para alguém, então você tá se comprometendo com você mesmo e com o seu amigo, ou com a sua amiga, ou com o seu familiar, porque você tá falando, eu vou fazer isso, entendeu? Segundo, peça para essa pessoa, tá? Para ela cobrar você, cobrar isso de você toda vez que vocês se falarem. Não sei se vocês vão se encontrar, porque agora na pandemia a gente está evitando se encontrar, né? Mas assim, toda vez que vocês se falarem, você pede assim para essa pessoa, olha, amigo, amiga, parente, parenta, enfim, né? Tá? Ó, toda vez que a gente se falar, me cobra. Me cobra se eu tô avançando no meu projeto de aprender a falar francês, tá certo? Porque isso vai ajudar a impulsionar você na realização do seu sonho, falar francês com confiança. E em pouco tempo, olha só, terceira coisa, convida essa pessoa para aprender a falar francês junto com você. Convida ela para esse processo junto com você. Sabe por quê, gente? Porque com companhia será muito melhor. É ainda melhor, tá certo? É mais rápido e mais fácil, vocês vão ver. Porque se tem alguém cobrando você, algum amigo, algum familiar cobrando, estimulando, e se essa pessoa quer aprender junto com você, olha, eu já fiz, e você? Ah, vamos lá. Então, você vai deslanchar muito rápido. Tá certo, gente? D'accord? Legal? Un gros bisou, bonne nuit, gros bisous les gars!